mais um encontro da nossa série Conhecendo o CMT. No nosso encontro de hoje, nossa conversa de hoje, temos a satisfação de contar com o Cristiano Carvalho. Cristiano, obrigado por ter aceito aí participar dessa nossa série. Você já está conhecendo, né? Já estamos tendo a oportunidade de ter alguns outros encontros. Bom, para quem não conhece, né, o Cristiano é um dos fundadores do nosso escritório, é o head, lidera a área tributária do escritório. Cristiano, vamos lá então, vamos conversar um pouco. Como você tem visto, o objetivo é conversar, entender um pouco mais sobre a experiência profissional, mas também a experiência pessoal, um pouco da vida inicial dos sócios do escritório. Então eu começaria perguntando um pouco para você falar para nós como foi o Cristiano, como era o Cristiano na infância. Como é que foi a infância? Era aquela criança mais quieta, mais que incomodava em casa, que fazia bagunça? Nos fala um pouco sobre isso. Obrigado, Rafael. É muito interessante esse teu ponto. A vida profissional reflete a vida pessoal. No meu caso, como criança, eu sempre fui uma criança bastante introspectiva. Nunca gostei de fazer muita bagunça, de criar confusão. Sempre gostei de ler, comecei a ler muito cedo, com história em quadrinhos, obviamente, né? Tinha uma coleção de história em quadrinhos, sempre gostei muito de super-herói. Eu também Desde adorava a super-herói. primeira infância, então todos esses filmes de super-herói agora eu já conheço eles desde que eu tinha poucos anos de idade, assim, profundamente, inclusive nos detalhes, meio coisa de nerd, assim, né? Então, assim, foi uma infância bem tranquila, bem introspectiva, quieta, sem nenhuma grande altercação ou qualquer coisa desse tipo. E quando a gente pensa, quando você pensa na época do colégio e tal, como é que era o Cristiano no colégio? Sentava no fundão, era um aluno mais dedicado? Nos fala um pouquinho aí da época do colégio. Do colégio, no caso, primeiro Todos. colegial, segundo Pode grau. falar tudo aí. Nossa, foi bem alternado, viu? Eu tive minhas fases de fundão, tive minhas fases mais de aluno nerd, por assim dizer, tive minhas fases de bagunceiro também. Se a gente for contar, assim, o primário, como se dizia na época, talvez eu tenha sido mais quieto, mais tranquilo no secundário, né? Acho que é o mais normal, né? Tive banda de rock, É, esse, participei de festival de banda em colégio, no caso do Anchieta ou do Fica. esse é um ponto que eu queria explorar, porque poucas pessoas sabem. Nos fala um pouco aí do Cristiano guitarrista. Sim. Né? Eu comecei a tocar guitarra na adolescência, né? E como brincadeira, daí participei dessas bandinhas de colégio. Depois, assim, já na fase adulta, né? Após 20 anos, eu tinha banda, eu fazia show em vários lugares, abri show de gente famosa, toquei em lugares grandes, para plateias grandes. Eu toco guitarra até hoje, né? Claro, mas teve um momento que eu tive que decidir. Ou eu sigo sendo músico, ou eu já estudava direito na época, né? Ou eu parto para a carreira jurídica. E, bom, estou aqui agora, né? Então optei pela carreira Felizmente, jurídica. felizmente. Cristiano, e bom, nesse período você falou que já estava na faculdade de Direito e ainda estava fazendo lá as atividades como músico. Mas voltando um pouquinho, como é que foi a escolha pelo Direito? Como é que foi a decisão? Por que fazer Direito? Por que ir para a faculdade de Direito? Rafael, acho que a escolha foi muito mais, confessando aqui, muito mais pelo contexto familiar, né? Porque, imagina, meu pai e minha mãe advogados, meus dois avós, né? Materno e paterno advogados, vários primos advogados, então eu já tinha um contexto familiar na área jurídica. Então, assim, me pareceu mais natural na época, mas não foi assim, sendo muito sincero, não foi uma escolha, quando eu era adolescente, vocacional, por assim dizer. Foi o que parecia ser a mais, eu vou dizer a mais fácil, mas a mais natural, orgânica, mas felizmente acho que deu certo, eu gostei, né? Não foi assim algo que eu possa me arrepender de forma alguma. E, e quando você lembra do início da faculdade, né? No início da faculdade de Direito, como é que foi? Quais as primeiras impressões da faculdade? O que você mais gostava? Como é que foi aí o Cristiano universitário? Claro que depois você teve tem uma longa trajetória acadêmica, né? Mas essa trajetória acadêmica começa na faculdade. Como é que foi na faculdade o Cristiano aluno universitário? Olha, na maior parte do curso, eu acho que eu fui um péssimo aluno.
Um ótimo músico. Exatamente. O que acontece comigo? Assim, como é que eu opero? Eu tenho que me interessar por alguma coisa para realmente performar bem. Eu não tenho a disciplina necessária, né? Infelizmente não tenho, para conseguir performar bem em coisas que eu não gosto, que eu não me interesso, na verdade. Se eu me interessar, e significa eu me divertir com aquilo, de alguma forma intelectualmente, né? Diversão intelectual também, eu vou me dedicar 110%. Eu vou focar naquilo, vou fazer o melhor possível e muitas vezes eu até me supero, né? Vou além das expectativas, pelo menos na minha autoavaliação. Mas eu tenho que me interessar. E como você sabe bem, a faculdade de Direito, como qualquer graduação, é um apanhado de disciplinas e eu acho difícil, assim, também, falando por mim, né, que alguma pessoa possa realmente ser apaixonado por toda a faculdade, né, por toda a graduação que fez. Tem aquelas disciplinas que gosta mais, que gosta menos. Então, por exemplo, no começo da graduação a gente tem aquela parte bem mais geral, né, que inclusive com disciplinas que nem são do próprio curso, como economia, filosofia, etc, etc. E aí a gente é muito novo nessa época, então às vezes é difícil prender atenção em todas as cadeiras, né? E comigo aconteceu de eu me interessando mais da metade para o fim do curso, porque são aquelas cadeiras mais especializadas, no meu caso, direito tributário, que a gente vai começando a se interessar, se aprofundar. Mas, claro, nem perto do que foi quando eu parti para, né, para pós-graduação, enfim. E Cristiano, falando então, depois a gente volta um pouquinho para a parte do músico, eu quero explorar um pouco mais, mas na parte acadêmica, dando sequência aqui, deixando um pouco de lado a parte profissional, para a gente retomar depois, mas na parte acadêmica. Depois da graduação, você fez mestrado, fez doutorado, né? Você é livre docente pela USP, né, em Direito Tributário. Nos fala um pouco do Cristiano acadêmico, dessa trajetória acadêmica toda. É interessante essa pergunta, porque a minha trajetória profissional ela está muito conectada e ela é muito decorrente da trajetória acadêmica. Por quê? Porque quando eu me formei, lá em 1993 ou 4, agora faz muito tanto tempo que a gente perde até a data exata, não havia aqui no Rio Grande do Sul pós-graduação em Direito Tributário. Aliás, mal havia disciplinas na faculdade. Eu tive uma disciplina né, na graduação. Quando muito havia alguns cursos 2, e olhe lá. E alguns cursos de extensão que eu fiz aqui, mas não tinha sequer pós-lato sensu, quanto menos mestrado. Né? Então, o que eu pensei? Eu tenho que sair aqui do Rio Grande do Sul, que eu quero estudar Direito Tributário, eu quero me aprofundar, eu quero fazer mestrado. Eu poderia ter ficado aqui, né, porque eu tinha família na área jurídica, eu tinha amigos, né, que estavam formando seus escritórios, eu tinha muitos contatos de escritórios já tradicionais aqui do Rio Grande do Sul que eu poderia ter ingressado, ou ter continuado em escritório familiar, mas não ia me satisfazer. De novo, né, eu não ia me divertir intelectualmente. Isso para mim é fundamental. Então eu vou onde eu possa buscar isso. Né? Onde é que tinha, na época? São Paulo. Claro. Era a meca do direito tributário. Naquela época, nos anos 90, sequer tinha tantos cursos no resto do Brasil. Era centrado em São Paulo mesmo. Aí eu fui para lá em 95, no final de 95, para o mestrado da PUC, né, de São Paulo. E lá que eu comecei a fazer todos os contatos, amizades na área, né, e pessoal de todo o Brasil que estuda lá, assim como eu fui do Rio Grande do Sul. Claro. Né, o pessoal vinha do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, de vários estados para estudar direito tributário. Então esse networking na época foi fundamental. Imagina, a internet estava recém começando, então a forma do networking ser feita era presencial mesmo. E são contatos que eu mantenho até hoje de profunda amizade e, nossa, que me ajudaram muito a focar na minha carreira profissional que decorreu da questão acadêmica. Né? E como você comentou, era um grupo muito qualificado, porque vários deles, que são amigos e que eu tenho a oportunidade de conhecer, profissionais super bem sucedidos, nas mais variadas posições, né? Era um grupo muito forte esse lá da PUC de São Paulo. Né? Essa época, né, metade final dos anos 90, realmente juntou um grupo de tributaristas que estavam todos em início de carreira, mas é algo que a gente nunca mais viu.
Nós costumamos comentar entre nós que nunca mais veio aquela turma de, sei lá, 5, 6, 7, 8 no máximo, que se reuniam uma vez por semana no escritório do nosso orientador em comum, o professor Paulo de Barros Carvalho, titular da PUC, depois veio a ser titular da USP também, para discutir, para debater temas. Né? É um grupo de estudo mesmo. E assim, era realmente extremamente frutificante, assim, rico intelectualmente. E dali saíram pessoas aí que hoje em dia são advogados importantes, são diretores de multinacional. E dali, nas outras levas posteriores também foram surgindo grandes pessoas, grandes profissionais, que eu conheci e graças à questão acadêmica. Né? Cristiano, nos fala um pouquinho de como foi a experiência. Bom, você fez depois, né, do mestrado e doutorado, teve a livre docência, né, na USP, depois você passou um tempo nos Estados Unidos, em Berkeley. Nos fala mais dessa parte mais, assim, não diria final, obviamente, mas essa parte mais avançada da formação acadêmica. Olha, foi uma questão muito pessoal. Né? Eu digo que a pessoa tem que gostar da parte acadêmica. Muitos fazem mestrado mais pelo título. De novo, eu fazia por uma questão de prazer pessoal, né? De diversão intelectual. Então, eu fiz doutorado, não, jamais por obrigação. Se fosse por obrigação, não teria feito. Claro. Né? Depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei um ano letivo lá. Tive a oportunidade de estudar com grandes nomes, né? O professor Robert Kutter, que é um dos mais famosos de Law and Economics, especialmente também o filósofo John Searle, que é um dos maiores do mundo. Eu tive o privilégio de participar de um grupo fechado de estudos com ele, que me recebeu, aliás, uma característica acadêmica, né? A simplicidade dos americanos e a abertura. Né? Sem me conhecer, me recebeu no mesmo dia que eu cheguei na universidade, em Berkeley, e já me convidou para esse grupo. Coisa que, infelizmente, não é tão comum no Brasil. Nada né? comum. Aqui existe a torre de marfim, né, dos acadêmicos que colocam aquela distância entre professor e aluno, muitas vezes. Eu, como professor, procurei nunca fazer isso. Né? Então foi uma experiência assim, inesquecível, talvez a melhor acadêmica que eu já tive. E depois, esses estudos lá serviram para eu escrever minha tese, né, de livre docência, que é o título acadêmico mais alto que existe no Brasil. Né? Título, né? Não é a posição de professor, é um título, mas é bem acima do doutorado, por assim dizer, em termos de dificuldade. É como se fosse um triatlo jurídico, porque a prova leva mais de uma semana, são várias provas, né? Extremamente extenuante, mas que eu me saí muito bem. Né? Eu conquistei a nota mais alta do concurso. E publiquei depois. Então, assim, foi assim, fundamental para a minha carreira? Não sei. Né? Se fosse hoje, eu não sei se eu enfrentaria isso. A gente começa a ficar um pouco mais preguiçoso, talvez, para algumas coisas. Né? Mas isso está completando 10 anos agora, esse mês de maio de 2021, foi maio de 2011. Então, acho que naquela época valeu a pena, não me arrependo. Foi uma conquista muito importante para mim, pessoalmente. Né? Então, acho que foi bem válido. Cristiano, agora vamos retroceder um pouco para o início da vida profissional. Uhum. Como é que o Cristiano vira advogado? Como é que você sai da faculdade, você comentou que você foi fazer o mestrado, aí foi para São Paulo. Como é que ocorre o início da sua vida profissional? Aí já como advogado. Uhum. Como eu havia comentado há pouco, eu já estagiava, né, antes de me formar. Comecei a advogar assim, sem saber muito para onde ir, porque o direito tributário era muito incipiente. Já havia grandes tributaristas, mas assim não havia uma cultura tributária aqui no Rio Grande do Sul na época. Então eu não tinha como desenvolver profissionalmente aqui, e nem intelectualmente na área. Né? Por isso eu fui para São Paulo. E a partir dessas amizades, desses contatos que eu fiz lá, eu acabei montando um escritório com um colega meu, que depois chegaram outros amigos, né? Um colega de mestrado, Otávio Bulcão. Nós formamos o nosso escritóriozinho ali em São Paulo, né? Bem low profile. Depois veio um outro colega, o Jaime Piton, de Salvador. Né? O Otávio era baiano, é baiano. Depois veio o Clóvis Torres, que baiano também, mas que estava no IFC, em Washington. Voltou para o Brasil, nós formamos um escritório. Pouco tempo depois, nós acabamos sendo incorporados por um dos grandes escritórios de São Paulo.
E veja como são as coisas, né? A partir daí, é tudo é uma sequência de eventos que acaba nos trazendo onde a gente está hoje. Assim, talvez eu não estivesse aqui, né, sendo teu sócio e conversando contigo se não tivesse passado por tudo isso. Porque né, a linha de eventos poderia ter me levado a outro destino completamente diferente. Então, por causa dessa incorporação, nós fomos abrir a filial desse grande escritório paulista em Salvador. Passei um ano lá. De lá eu vim para a filial desse escritório aqui em Porto Alegre, onde eu te conheci o Luciano. Né? Pouco tempo depois nós saímos e montamos o CMT, onde estamos até hoje, aí, felizmente. Cristiano, antecipando um pouco uma pergunta que normalmente eu faço mais ao final das nossas conversas, mas você referiu assim, a saída de Porto Alegre para São Paulo, de São Paulo para Bahia, essa mobilidade, essa necessidade de encarar desafios. Nos fala um pouco por isso. Eu estou quase vendo aqui um paralelo entre o músico que ficava circulando entre outros locais e o advogado que, para assumir desafios, teve que se mudar, teve que sair da situação mais cômoda, que seria ficar, por exemplo, em Porto Alegre. Nos fala dessas mudanças todas. Sabe que eu não tinha feito esse paralelo até hoje, interessante, do músico, né, tocando em vários lugares e, no caso, eu indo morar em vários lugares por causa da profissão. Mas realmente... Sim, porque recentemente você foi abrir o escritório do CMT, no Rio de Janeiro também, né? Então, tem bastante trocas de locais. Né? É verdade, é verdade. Olha, eu acho que isso assim, é um gosto pessoal. Eu sempre gostei, eu nunca tive problema em ser um nômade, por assim dizer, né? Em sair dos lugares onde eu estou. Amanhã, por exemplo, eu não sei onde é que eu vou estar, o ano que vem. Né? Assim, tudo é possível. Então eu não gosto de colocar grilhões, né, ou barreiras. Mas o que eu diria, assim, se eu fosse aconselhar, né, se o conselho fosse bom, seria cobrado, mas tudo bem. Se eu fosse aconselhar os jovens advogados, eu diria que não tivessem medo, que não tenham medo de desafios, inclusive desafios de sair da sua cidade, do seu estado e ir para outros locais. Eu não estaria aqui e não teria, enfim, alcançado o que eu alcancei na carreira profissional se não tivesse feito isso, né? Se não tivesse aceitado os desafios. Claro que o desafio não precisa ser necessariamente sair da sua cidade, do seu estado, mas aproveitar as oportunidades. Então tem um exemplo engraçado, né? Porque muitas vezes quando alguém nos oferece uma oportunidade, num primeiro momento a gente levanta as defesas, né? Fica com medo, é natural do ser humano. Às vezes hesita, né? E não aceita, se arrepende. Comigo quase aconteceu isso. Eu estava no mestrado lá na PUC, bem no começo, comecei a participar dos grupos de estudo lá do professor Paulo e comecei a me destacar, comecei a ir bem, a participar, e bem nas aulas, nas disciplinas, e ele me convidou para ser professor assistente na pós-graduação da PUC de São Paulo, que era excelente, onde estavam esses colegas meus aquele super grupo inicial, todos eram professores assistentes, cada um tinha a sua turma. E ele me convidou, como eu cheguei por último nessa turma, eu seria o último a integrar a última turma disponível. E aí veio aquele medo. O frio na barriga. O frio na barriga, exatamente. Nossa, professor, eu não posso, estou fazendo um curso de contabilidade. Imagina, na mesma hora me ligaram 2 ou 3 amigos que estavam lá. Você está louco? Que isso? Vai lá e liga agora para o professor Paulo e diz que vai aceita. E eu liguei. Bom, e a partir daí, né? Claro, interessante. Tudo ajudou a acontecer também essa trajetória. Então, assim, não tenham medo de desafios. Ou se tiverem medo, né, que é natural, superem o medo. Encare com medo, né? Encare com medo e aproveite a oportunidade. A vida é feita só de oportunidades. Tem que aproveitar as oportunidades. Cristiano, o CMT está prestes a completar 20 anos, né? Quando você olha lá para o início, o que mais recorda do início do escritório, né? Que a gente estava juntos na abertura. E o que você acha que, com todas as mudanças, obviamente, todo o crescimento do escritório, mas que até hoje nós conseguimos preservar, que estava lá no início e continua tendo hoje? Eu acho que persiste um senso de aventura, né, de desbravar novas áreas,
novas regiões, novos mercados, e um senso assim de não ser conformista, né? Não querer algo mais que o conforto, né? Que a zona de conforto. Nós estávamos num grande escritório, né? Achamos que não era o caminho para nós, saímos de lá, montamos o nosso. No começo, numa salinha menor do que essa que a gente está aqui conversando, né? Nós três dividindo o mesmo espaço, com poucos clientes, fomos crescendo organicamente, nunca dando um passo maior que a perna, né? Sempre de forma sustentável. O escritório cresceu, vai completar 20 anos ano que vem, aí, com dezenas de advogados, diversas áreas, diversas regiões do país. Então, assim, acho que foi um senso de empreendedorismo que nós tivemos lá e seguimos tendo. Um senso de curiosidade intelectual, acho que isso é fundamental, né? Nunca cessar a curiosidade intelectual. Sempre buscar novas coisas, novas formas, não só, e eu não me refiro apenas a áreas jurídicas ou a áreas do conhecimento, mas a formas de gerir um escritório, de desenvolver um escritório, de pensar um negócio. Eu acho que isso a gente teve lá atrás, quase 20 anos, né? E seguimos tendo e acho que seguiremos no futuro da mesma forma. Quais os outros hobbies? Você já falou da música aqui, né? Quais são os outros hobbies, as outras atividades que você tem que não sejam vinculadas à área do direito, mas que você acha que acabam contribuindo para você ser um advogado melhor? Olha, É a guitarra que ajuda? É a leitura? O que é? eu acho que é um conjunto de gostos pessoais. Eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de literatura. E quando eu falo literatura, é de todos os gêneros, né? Desde a clássica até aquela bem assim para divertir mesmo, bem despretensiosa. Assim como eu gosto muito de ler filosofia, economia. Eu sou muito curioso intelectualmente, né? A própria música é uma curiosidade intelectual também, além de emocional. Gosto de vinho também, gosto de... Mas assim, meus gostos são muito simples. Eu basicamente assim gosto muito de estar com meus amigos, né? Bares, restaurantes, batendo papo, dando risada, viajar, não muito mais do que isso. E eu acho que o mais interessante é que esse tipo de hobby, né? Quando a gente pensa em hobby, a gente pensa em diversão. Não quero dizer que o escritório deva ser nesse sentido, não, mas o escritório tem que ser uma diversão também. Eu acho que é fundamental, pelo menos para mim funciona assim, né? Eu me dedico ao escritório a todos esses anos porque me diverte. Claro. Me diverte intelectualmente, me diverte emocionalmente, assim, algo que me traz essa satisfação. Então, assim, eu quase que não faço essa diferença entre escritório e hobbies, ou diversão, ou entretenimento. Para mim tem que ser muito parecido, muito conectado, talvez a mesma coisa até, né? Porque senão eu não vou, como eu falei lá no início, eu não vou me divertir, eu não vou conseguir focar aqui. Claro. Então, para mim isso é fundamental. Cristiano, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. O que você diria a quem está no início da faculdade agora de Direito, ou que está terminando a faculdade, está entrando no início está iniciando a carreira profissional? Em certa medida, que conselhos, que dicas, que comentários você faria para o Cristiano que estivesse saindo da faculdade lá naquele momento? Olha, o que eu observo de vários anos para cá, né? É que é bem diferente da minha época. E um ponto eu acho importante é a formação. Eu contei toda essa história de mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc, etc, que sempre foi tradicional aquela subida, né? Aquele verticalismo de formação. Então, você tinha graduação e você ia buscar, né, pós-graduações na mesma área, né? Ou seja, ser cada vez mais expert, especialista naquela área específica na qual você escolheu, a qual você escolheu. Eu não acho que isso tenha perdido a validade, a importância, né? Eu acho que segue tendo uma importância fundamental, mas um olhar horizontal eu recomendaria, né, para todos os jovens profissionais.
né? Advogadas, advogados, que busquem outras áreas do conhecimento também para complementar a sua área jurídica, né? A sua prática na advocacia, ou como juiz, ou como procurador, seja lá qual for a profissão jurídica, que busque conhecer economia, que busque conhecer administração, contabilidade e outras áreas, inclusive, né? Então, assim, se nós formos ver o estudo americano, a formação norte-americana, o direito já é uma pós, já é um mestrado, né? O estudante de direito tem que ter uma formação, uma graduação prévia para poder estudar direito. Isso naturalmente já possibilita essa interdisciplinariedade, né? Que é muito importante para uma atitude mais pragmática do direito. Então busquem, né, vocês jovens profissionais, esse olhar horizontal, outras áreas, né, para complementar a sua prática no direito. Obrigado, Cristiano. Obrigado.